Lucas capítulo 22, versículo 31. Jesus fala: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por vocês, para que sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Esse texto, ele é um texto que grita muitas coisas para nós. A primeira coisa gritante nesse texto é que Jesus, que havia chamado Simão de Pedro, chama Pedro de Simão. Você lembra daquele episódio onde Jesus está em Cesareia de Filipos, e lá em Cesareia de Filipos Jesus olha para Pedro e diz: você não é mais Simão, a partir de hoje você é Pedro. Você tem uma nova identidade, Simão. Você não é mais filho de Jonas, você é Pedro, você é pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Nesse episódio, algo espiritual acontece na vida de Simão. E o que acontece na vida de Simão é que Jesus dá uma nova identidade a ele. E assim também, quando Jesus te encontrou, Ele também te deu uma nova identidade. Você não é mais Simão, você é Pedro. Você tem um novo nome. Assim como Abrão não era mais Abrão, era Abraão. Assim como Sarai não era mais Sarai, era Sara. Você também recebeu uma nova identidade, um novo nome em Jesus. Agora, o que é surpreendente é que parece que Jesus esqueceu disso. Será que Jesus havia se esquecido que Ele tinha dado um novo nome a Pedro? Obviamente que não. Jesus não se esquece de nada, Ele é bom de memória. O que na verdade Jesus estava falando para Simão, Pedro, é que por mais que ele tivesse recebido uma nova identidade, Pedro, ele ainda estava vivendo de acordo com sua antiga identidade, Simão. E isso por vezes pode estar acontecendo com você. Você recebeu uma nova história, uma nova vida, uma nova identidade, mas possivelmente você esteja vivendo de acordo com a sua antiga identidade. E por esse motivo Jesus olha para Simão e diz: Simão, eu orei por você, eu intercedi por você, para que quando tu te converteres, Simão, você fortaleça os teus irmãos. Agora isso é mais gritante ainda. Sabe por quê? Esse era o último dia do ministério de Jesus antes da sua morte. Simão Pedro foi um dos primeiros discípulos a serem chamados por Jesus, e agora Jesus está olhando para Simão Pedro e está dizendo: você não é convertido. Pedro já havia visto Jesus multiplicando pães e peixes. Pedro já havia andado sobre as águas. Pedro já havia experimentado coisas sobrenaturais, já havia visto Jesus transfigurado. E Jesus olha para Pedro e diz: você não é convertido. Isso, para mim e para você, deve no mínimo dar uma dose de humildade. Será que você é convertido? Será que você de fato passou por uma experiência de conversão? Porque Pedro, 3 anos caminhando com Jesus, e ainda não era convertido. Mas por que será que Pedro não era convertido? Talvez você pense: Pedro não era convertido porque ele negou Jesus 3 vezes. Mas espera aí, se esse fosse o critério para ser convertido, ninguém poderia ser convertido, porque nós negamos Jesus com os nossos pecados. Nós negamos Jesus quando deixamos de amar o próximo. Nós negamos Jesus quando deixamos de adorar a Ele. Nós negamos Jesus de várias formas. Portanto, negar a Jesus não é uma condição para aquelas pessoas que não são convertidas. Por que Pedro não era convertido? Para responder isso,
Eu quero ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Pedro, nessa altura do campeonato, já havia negado Jesus 3 vezes. E agora Jesus aparece na beira do mar da Galileia, o mesmo lugar aonde Jesus originariamente havia chamado Pedro para segui-lo. No mesmo lugar, Jesus está na praia, Pedro está no barco, junto com João e alguns outros discípulos. E na praia, Jesus olha para os discípulos e diz: eu estou aqui. Sabe o que é gritante nessa história? Pedro é o primeiro desviado da história do cristianismo. As estatísticas apontam que a cada 3 cristãos, 1 é desviado ou é um cristão nominal. E Pedro inaugurou essa galera. Pedro foi o primeiro desviado da fé cristã, o apóstolo Pedro. E Pedro, na verdade, se desviou da fé cristã porque ele se decepcionou com ele mesmo. E sabe uma coisa que eu tenho descoberto? Que pessoas se desviam da fé, deixam de frequentar igrejas, porque se frustram consigo mesmas. Elas tentam achar algum culpado, mas no fim das contas, elas são decepcionadas com elas mesmas, porque elas tinham sonhos, planos, projetos, e não conseguiram cumprir. Elas queriam amar a Deus. Eu acredito que todos vocês querem amar a Deus. Eu acredito que todos vocês querem de alguma forma demonstrar amor, afeto, carinho por Jesus. E assim era Pedro. Pedro era aquele cara que disse para Jesus: eu não vou deixar te levarem. Mas de repente, ele está traindo, negando Jesus 3 vezes. E isso faz com que ele seja acometido por uma tristeza profunda. Pedro se entristeceu. Pedro negou Jesus. Mas Jesus nunca abandonou Pedro. Jesus em todo o tempo intercedia por Pedro. Ele poderia ser um desviado, mas ainda assim Jesus o amava e não havia desistido de Pedro. Assim como Jesus nunca irá desistir de cada um de vocês. João, capítulo 21, versículo 15. Jesus chama os discípulos para a praia, e depois de comerem, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? A pergunta de Jesus toca o calcanhar de Aquiles de Simão Pedro, porque Simão Pedro, tudo que ele queria era amar Jesus mais do que todo mundo. Simão Pedro havia entrado numa grande gincana gospel, uma grande gincana da religião, e a gincana era: quem ama mais Jesus? E sempre Simão quis ser o vencedor dessa gincana, e de repente ele se percebeu como alguém que não amava Jesus, como alguém que não amava Jesus o suficiente. E Jesus chega para ele e diz: você me ama mais do que estes? A pergunta que Jesus faz, ele usa o termo filéu do grego, e que nós podemos traduzir para o português: gostar. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você gosta de mim mais do que estes? E a resposta de Pedro é: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Jesus pela segunda vez pergunta: Simão, filho de João, você gosta de mim? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João. Agora com detalhe, Jesus não usou mais o termo filéu. Agora Jesus usa o termo ágapos, ágape. Simão, você me ama. Simão, você me ama. E a palavra diz que na terceira vez, Simão Pedro ficou profundamente entristecido. E ele disse: Senhor,
Tu sabes de todas as coisas e sabe que eu apenas gosto de você. Uau! Uau! Sabe, talvez você olha para essa história e pensa que ela é a restauração do amor de Pedro por Jesus, mas não. Essa história é a restauração da consciência do Evangelho na mente de Pedro. Porque o Evangelho não é sobre amar a Deus, o Evangelho é sobre o amor de Deus por nós, e não do nosso amor por Ele. Jesus não veio na terra mendigar o nosso amor, Jesus veio à terra para te amar. E a boa nova do Evangelho é justamente essa: Deus o Todo-Poderoso te ama, Ele te ama, e Ele nunca deixou de te amar, e Ele nunca vai deixar de te amar, porque Ele te ama com amor eterno, Ele te ama com amor imensurável, Ele te ama com amor que não tem começo e não tem fim, não pode ser medido. Pedro pensava que a jornada dele com Jesus se baseava no amor dele por Jesus. Mas, meus irmãos, a nossa caminhada com Jesus nunca se baseou no nosso amor por Jesus, sempre se baseou no amor dele por você. Sabe por que Pedro não era convertido? Não porque ele não amava Jesus, mas porque ele ainda não havia se convertido ao amor de Jesus, porque ele ainda não havia depositado a esperança e a confiança no amor de Jesus. Ele vivia como se não fosse amado, e Jesus está olhando para ele e está dizendo: ei Pedro, eu te amo, você me negou 3 vezes, mas eu digo para você, eu te amo 3 vezes, você me traiu 3 vezes, mas eu tenho amor para cobrir todas as suas traições. Agora, versículo 18: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Pessoas que tentam amar a Deus como Pedro, pessoas que estão na gincana gospel de amar a Deus, são pessoas que são dispostas a matar em nome de Deus. Olhe para as cruzadas e veja se não é o zelo de um povo que tentou amar a Deus com todas as suas forças e cometeu a insanidade e a loucura de passar a fio da espada pessoas que não temiam a Deus. Pessoas que tentam amar a Deus cometem todo tipo de insanidade e de loucura. Pessoas que tentam amar a Deus estão dispostas a matar em nome de Deus. Mas preste atenção em algo: pessoas que são amadas por Deus estão dispostas a morrer por causa dele. Jesus está dizendo para Pedro: antes, Pedro, você estava com uma espada disposto a cortar a cabeça de Malco, mas vai chegar o dia, Pedro, e que você vai entender que meu amor basta, que meu amor é suficiente, que meu amor é tudo que você precisa. E quando você entender isso, Pedro, você não vai mais matar pessoas, pelo contrário, você vai se entregar por minha causa. Quanto a você, siga-me. Agora, sabe o que é interessante nessa história? A Bíblia narra que Jesus tirou Pedro da roda para dançar, e ele sai andando com Pedro, e sabe quem está seguindo? João. E a Bíblia diz: o discípulo a quem Jesus amava estava o seguindo. Agora, sabe o que é interessante? Sabe quem escreveu o Evangelho de João? João. Sabe quem se autodenomina como discípulo que é amado por Jesus? João. João era convencido pra caramba. Pedro talvez escreveria um evangelho tipo assim: o discípulo que ama Jesus. Mas o evangelho que João escreve é o discípulo que é amado por Jesus. Jesus está andando com Pedro, e João está seguindo na maior cara de pau. Na maior cara de pau. Sabe por quê? Pedro havia traído Jesus, mas João não teve nem a oportunidade de trair Jesus, porque ele nem foi no lugar onde Pedro traiu Jesus.
Ele traiu Jesus antes de poder trair. E João está seguindo, como tipo assim, e daí? Ele me ama? Eu estou vindo na igreja cheio de pecados, porque Ele me ama. Eu tenho falhas e erros, mas eu oro porque Ele me ama. Eu louvo a Deus, cheio de erros e falhas, porque Ele me ama. Eu estou comprometido com a igreja, porque Ele me ama. Porque não é sobre eu amar Ele, mas é sobre eu ser amado por Ele. Esse é João. Pedro, do lado de Jesus, olha para João e diz: quanto a ele, o que vai acontecer com ele? Sabe o que Jesus responde? O que te importa? Cuida das tuas coisas, miserável. Saia dessa gincana. Pedro, não é sobre quem ama mais a mim, é sobre quem consegue ser amado por mim. Que vocês não me amam, eu já sei. O desafio do Evangelho não é amar a Deus, é ser amado por Deus. Quanto a Ele, o que te importa? Jesus então olha para Pedro e diz: quanto a você, siga-me. O que João estava fazendo? Seguindo. O que Jesus disse para Pedro? Quanto a você, faça o mesmo que ele. Siga-me na maior cara de pau, porque Ele sabe que eu nunca vou deixar de amar a Ele. Ele se converteu ao meu amor, e o nosso relacionamento nunca vai ter fim, porque o nosso relacionamento não está baseado na qualidade do amor dele por mim, mas está baseado na qualidade do meu amor por Ele. O teu relacionamento com Deus, quando tu te converteres, não mais vai estar baseado no quanto você ama a Deus, mas no quanto Ele te ama. E deixa eu dizer algo para você: no dia em que você entender isso, você nunca mais vai deixar se entristecer, se abater pelas suas falhas e erros, porque você sabe, ou você saberá, que Jesus nunca deixou de te amar. Porque nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, quanto a você, siga Jesus. Seja cara de pau, não larga dele. Quando você errar, faça como João, vá até Ele. Quando você o negar, vá até Ele. Quando você acertar, vá até Ele, porque o seu relacionamento com Jesus nunca deverá estar baseado no quanto você o ama, mas ele precisa estar baseado no quanto Ele te ama. Que você possa descobrir o Evangelho, e que essa noite você possa se converter ao verdadeiro Evangelho, ao amor de Jesus que te alcançou. Deus te abençoe.